valer, que ele seja eficaz. O sistema de exigir o trânsito em julgado, o julgamento do último recurso, infelizmente, na nossa prática jurídica e na nossa legislação, que tem essa imensa prodigalização de recursos, leva a processos que muitas vezes não terminam, senão em uma década, senão em 20 anos, ou que terminam eventualmente com uma declaração de prescrição. Isso gera situações de injustiça, e todos conhecem casos concretos nos quais vítimas de crimes, seja a própria vítima ou seja os seus parentes, não viram na sua vida a realização da justiça e geram situações que favorecem a proliferação de mais condutas criminais. Tá? A impunidade dos crimes é um dos fatores que acabam estimulando a reiteração desses crimes. Nós chegamos, infelizmente, no ano de 2017, com recorde de assassinatos no Brasil, mais 60 mil assassinatos. Isso para ficar só nessa espécie de crime. E nós assistimos, por outro lado, uma ineficiência do nosso sistema em relação a crimes de homicídio, feminicídio e qualquer outros crimes. Há aqueles que argumentam que seria necessário aguardar o último recurso por conta lá do princípio da presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência é um princípio cardeal dentro do processo penal. É uma conquista civilizatória. Mas, em geral, no mundo inteiro, ele é compreendido basicamente em duas vertentes. Primeiro, você só condena alguém criminalmente quando você tem prova categórica. Prova acima de qualquer dúvida razoável. Não tem nada a ver isso, essa perspectiva, com questão de recurso. E ninguém vai, em algum momento, pretender mudar esse aspecto da presunção de inocência. Ninguém vai defender que alguém possa ser condenado sem que hajam provas suficientes sobre a sua responsabilidade criminal. Esse é o núcleo essencial da presunção de inocência. Numa outra vertente, se diz lá, olha, antes de um julgamento, ninguém deve sofrer a sanção criminal, ninguém deve ser preso. E também isso é correto, a prisão deve ser excepcional antes do julgamento. Mas, após um julgamento, e pode ser já um julgamento de primeira instância, pode ser um julgamento de segunda instância, já há uma possibilidade de efetivação da condenação. Se nós formos examinar direito comparado, nós pegamos dois países que constituem berços históricos dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, como Estados Unidos e França, como duas tradições jurídicas diferentes, e nós vemos lá que a prisão antes do julgamento é excepcional. A vertente probatória da presunção de inocência se aplica plenamente, mas em ambos os países a execução se dá após, como regra, a condenação em primeira instância, nem em segunda instância. Não se exige normalmente o trânsito do último recurso, nesses países que são berço histórico da presunção de inocência. Então, na nossa compreensão, é absolutamente compatível com a presunção de inocência, com os padrões civilizatórios, com a necessidade de dar uma resposta institucional à prática de crimes, que uma condenação em segunda instância possa ser, de imediato, executada. Sem excluir a possibilidade de que, após uma condenação em segunda instância, havendo uma plausibilidade de um recurso a um tribunal superior, por exemplo, a Defensoria Pública às vezes propõe recursos que são providos nas instâncias superiores. Numa circunstância excepcional, um tribunal superior, a partir de uma condenação em segunda instância, verifica lá que tem uma questão relacionada à liberdade de expressão, uma questão relacionada a uma aplicação inconstitucional da lei penal, possa conceder um efeito suspensivo excepcional para evitar a execução imediata daquela condenação em segunda instância. Como é o cenário no Supremo Tribunal Federal em relação a essa questão? Até 2009, prevalecia a jurisprudência no sentido de que era absolutamente compatível com a presunção de inocência
a execução da condenação em segunda instância, inclusive por julgamento tomado pelo Supremo Tribunal Federal já durante a Constituição de 88. Em 2009, o Supremo mudou de posição e passou a entender por maioria que se havia necessidade de esperar a condenação em segunda instância. Era um caso de uma tentativa de homicídio. A vítima levou 4, 5 tiros do seu algoz. A pessoa foi acusada, condenada pelo Tribunal do Júri, condenada em segunda instância, foi presa. O Supremo Tribunal Federal, em 2009, proferiu o julgamento, colocando essa pessoa em liberdade, por entender que havia necessidade de se aguardar o trânsito em julgado. Breve parênteses. A consequência foi a liberdade e, posteriormente, a prescrição do caso, porque houve recurso aos tribunais superiores e o recurso não foi julgado antes do decurso do prazo prescricional. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal formou uma nova maioria para restabelecer a prisão a partir da condenação em segunda instância. Desde então, por 3 vezes, reiterou esse posicionamento e, mais recentemente, modificou por uma apertada maioria de 6-5, que seria necessário aguardar o trânsito em julgado. Respeitamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição fundamental para o Estado de Direito, para a proteção da Constituição, para a nossa democracia. Mas o julgamento apertado, revendo um precedente no qual havia uma outra maioria, sinaliza, na minha opinião, e com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, que a questão não está de todo sedimentada naquela corte. 5 ministros, pelo menos, entendem que a execução em segunda instância já é uma possibilidade atual. E o ministro que votou na maioria, o ministro Dias Toffoli, ele mesmo, no seu voto, sinalizou que entendia que era uma questão que deveria ser decidido pelo Congresso, que é o melhor lugar, é a casa do povo. O parlamento é o órgão mais representativo dentro de uma democracia. Desde então, eu tenho assistido aqui dentro do parlamento essas proposições de alteração para restabelecer a execução em segunda instância por proposta de emenda constitucional e por projeto de lei. Eu, francamente, penso que 2 caminhos são válidos. Os 2 caminhos são possíveis e me parece que nessa maioria apertada e com o voto do ministro Dias Toffoli, essa é a sinalização, igualmente, do Supremo Tribunal Federal, tanto da possibilidade via PEC, como da possibilidade via projeto de lei. Em outra perspectiva, eu não vejo as 2 iniciativas como mutuamente excludentes. Não existe nenhum problema em votar a PEC e votar concomitantemente o projeto de lei. Do ponto de vista da justiça e da segurança pública, eu vejo a questão com uma certa urgência. Desde a revisão do precedente, diversos condenados em segunda instância, e eu não me refiro aqui exclusivamente à corrupção, mas pessoas condenadas por crimes graves, inclusive de homicídios. Trouxe alguns casos e posso até falar depois nas perguntas, mas destacar um aqui em particular, um condenado em segunda instância por assassinato de policial federal na cidade de Cascavel. Dias depois o precedente foi colocado em liberdade. Um traficante perigoso do Rio de Janeiro, líder de facção criminosa, foi colocado em liberdade dias depois, por conta do novo precedente. Sem falar, tem vários casos que poderiam ser ilustrados, mas sem falar nos casos também envolvendo crime de corrupção, o que gera, assim, além da situação de injustiça, uma sensação de impunidade, uma sensação de abandono, uma sensação de insegurança. Como ministro da Justiça e Segurança Pública, nós temos assistido, desde o início do ano, uma redução significativa da prática, ou melhor, do número de crimes no país inteiro. Homicídios caíram 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Roubos à instituição financeira caíram 40%. Isso, a meu ver, é um produto de uma ação mais efetiva
dos governos estaduais, mas também do governo federal. E nós não podemos perder esse ciclo virtuoso de redução de crimes. Na minha avaliação, seria muito importante, para que nós persistíssemos nessa queda, uma aplicação mais efetiva da lei penal, o que exige redução da impunidade, o que exige um processo que funcione e não que dure 2, 3 décadas ou acabe em prescrição. Aí acho que é um momento relevante no qual o Congresso, e aqui respeitosamente, quem sou eu para dar sugestões ou recomendações, mas para o Congresso mandar uma mensagem à população no sentido de que nós precisamos sim enfrentar o problema da impunidade e da criminalidade e não haveria melhor mensagem do que o restabelecimento da prisão após a condenação em segunda instância. Claro que a decisão, se é por PEC, se é por PL, se é por ambos, cabe ao Congresso, não é? Eu particularmente penso, como disse anteriormente, que os dois não são autoexcludentes. E se tem uma maioria dentro do Congresso para aprovar essa medida, não vejo lá muito sentido para postergação, né? Na perspectiva da justiça e segurança pública, quanto antes melhor, porque se remedia um problema que gera impunidade, injustiça e acaba incentivando a reiteração criminosa. Acho que essas seriam minhas considerações iniciais, senador, e eu fico à disposição depois para qualquer indagação, qualquer pergunta a esse respeito.